O capítulo de hoje ele é interessante, ele fala do ministério em favor dos ricos. Eu achei muito sugestivo, né, o capítulo de hoje. Quer dizer, o capítulo que a gente vem estudando, né? O livro A Ciência do Bom Viver nos ensina, de fato, como melhor vivermos, né? É um material rico em orientações, também algumas revelações. E eu gostaria de compartilhar com vocês os assuntos, os textos, né, as ideias principais deste capítulo. Esse capítulo ele está dividido em três partes. A primeira parte do capítulo fala que Deus não faz acepção de pessoas. Inclusive, eu queria até de ler esse texto aqui, Romanos capítulo 2 e o verso 11, diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Ele é o Deus do rico, do pobre, do judeu, do gentio, é o Deus de todos e que almeja muito alcançar a todos. Então, essa é a primeira parte, a primeira divisão deste capítulo, capítulo 15. A segunda parte do capítulo mostra que as riquezas e as honras mundanas não satisfazem a alma. Muitos ricos, diz a senhora, eu acho, muitos ricos, eles anseiam muito por algo espiritual que traga o verdadeiro sentido para a vida. Então, eu achei interessante essas divisões, né? E a segunda divisão, a terceira divisão do capítulo mostra aqui os desafios e as estratégias, né, para alcançarmos as pessoas que têm uma condição de vida melhor, né, os ricos, aqueles que estão na alta sociedade. E nós temos, às vezes, receios de nos aproximarmos dessas pessoas. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus almeja salvar a todos. Assim como nós temos uma preocupação muito grande de alcançarmos as pessoas mais simples, mais humildes, né, porque nós entendemos que o acesso é mais fácil, a preocupação da palavra de Deus e também de profecia é que alcancemos essas pessoas que têm uma condição melhor, eles também precisam da salvação, quanto cada um de nós, né? Quanto aqueles que são mais simples na condição financeira. E eu gostaria aqui de apresentar para vocês o que a senhora White coloca. Eu achei muito interessante como ela inicia o capítulo apresentando este personagem aqui muito conhecido chamado Cornélio. Ela começa ali o capítulo apresentando Cornélio como um representante, usando ele como um representante das classes mais ricas. Ele era um cidadão romano, como todos nós sabemos, sabemos um pouquinho da sua história, mas a descrição que ela faz de Cornélio me chamou a atenção, eu já tinha lido isso antes, mas lendo agora com mais detalhe, com mais tempo, eu fiquei impressionado, porque era uma descrição positiva. Olha o que ela diz aqui, ó. Cornélio era um homem muito rico, ele era rico, né? Veja que ele não era uma pessoa assim, né, de uma condição inferior, ele era rico. Outra coisa que ela coloca aqui no livro, ele era um homem de nascimento nobre, era nobre de nascimento. O que significa isso? Ele era um cidadão romano. E vocês sabem que na época de Cornélio, a cidadania romana era um privilégio muito grande. Uma pessoa que nascia do Império Romano livre, porque este era um dos requisitos para que uma pessoa fosse um cidadão romano, ser livre, e ele recebia direitos, né? Todo cidadão romano, ele tinha direitos e privilégios. Já pensou? Era muito status, né, ser um cidadão romano. Mas é interessante que para ser um cidadão romano, primeiro você tinha que ser uma pessoa livre, não podia ser um escravo. Mas nem todo livre era romano, mas todo romano tinha que ser livre. E eles dividiam aqui a nação romana em três grupos sociais. Os patrícios eram os descendentes dos fundadores, né? Os fundadores ali dos pioneiros de Roma. Os plebeus, que eram os descendentes de estrangeiros, eram os plebeus. Eles não eram nativos, né? Vamos assim dizer. Eles eram estrangeiros, não eram da terra, mas estavam ali inseridos numa cultura romana que também eram romanos por direito à cidadania. E os escravos? Os escravos eram os prisioneiros de guerra, eram os endividados, aqueles que não conseguiam saldar as suas dívidas, eles eram escravos.
viviam no território romano, mas não eram romanos porque eram escravos. Agora, havia três formas de você adquirir a cidadania romana: nascendo no território romano, desde que fosse livre, por mérito, por reconhecimento, inclusive os pais do apóstolo Paulo foram considerados cidadãos romanos porque prestavam serviço ao governo romano na época, né? E também por grande soma de dinheiro. Poderia comprar a cidadania romana, que era muito caro na época, né? Valia muito. Inclusive, um dos soldados romanos que aprisionou Paulo, lembra, disse: olha, isso me custou muito dinheiro, esse status de romano, de cidadão romano. Outra coisa que ela coloca aqui em relação a Cornélio, o seu cargo, né? Ele tinha um cargo de confiança e de honra. Qual era o cargo dele? Ele era um centurião. Ele era um centurião, ou seja, ele era um homem, um líder que cuidava de 100 soldados romanos, um grupo de elite, né? Eram 100 soldados romanos especializados, bem preparados, como fosse um grupo de elite mesmo. Era um grupo assim superior. Então isso mostra o quanto esse homem era bem colocado na sociedade, né? Outra coisa que ela diz aqui dele, ele era pagão de nascimento, ensino e educação. Pagão aqui 3 vezes, né? Pagão porque nasceu num ambiente pagão, um gentil. Ele também era pagão por ensino, foi ensinado a ser pagão, a viver a cultura pagão, e foi educado nessa cultura, né? Então você veja que era um homem completamente sem vínculo espiritual por conta da sua religião. Ele tinha um vínculo espiritual, mas por conta de nascer num ambiente pagão, teve um ensino pagão, uma educação pagã, talvez ele tinha tudo para não ser um homem próximo a Deus, mas não foi isso que aconteceu, né? Olha o que aconteceu aqui. A senhora White disse que, apesar de ser um homem nessa condição de pagão, de ter sido educado e ensinado na cultura pagã, ele era fiel a Deus em sua vida doméstica. Olha o que ela coloca aqui. Cornélio teve um contato com os judeus, ele tinha contato com os judeus, com aqueles que eram tementes a Deus. E com o pouco conhecimento que ele teve de Deus, foi o suficiente para que ele se tornasse um homem fiel a Deus. Na pequena luz que ele teve a respeito de Deus, ele se tornou fiel a Deus. Isso é interessante. É importante demais a gente ver um exemplo de um homem que não era tão conhecedor, mas que se tornou completamente fiel a Deus no pouco conhecimento que ele teve. Outra coisa, ele era fiel na sua vida doméstica, ou seja, era um bom pai, né? Era um bom esposo, se relacionava muito bem com os de casa. Também era fiel nos seus deveres oficiais, não era corrupto. Interessante isso, né, irmãos? Ele não era um cristão, não era um judeu, mas também não era corrupto. Ele era fiel em seus deveres. Trabalhava com fidelidade, com honestidade, era um homem justo, de acordo com a palavra de Deus. E eu fiquei impressionado. Digo, olha só, com a pequena luz do conhecimento de Deus, esse homem procurava viver de uma forma que de fato agradava a Deus. Outra coisa aqui interessante, que nós precisamos tirar até como lição da vida de Cornélio, ele erguera em seu lar um altar de Deus. Ele tinha o altar de Deus na sua casa, ou seja, um lugar especial para adorar a Deus, o Deus criador dos céus e da terra, embora tivesse pouco conhecimento desse Deus. E uma outra atitude desse homem que serve para nós. Olha o que diz aqui na letra, aqui em negrito aqui. Pois não ousava efetuar seus planos ou encarar suas responsabilidades sem o auxílio divino. Irmãos, isso aqui é uma lição tremenda para cada um de nós. A senhora White disse, esse homem jamais ousava, jamais se dispunha a tomar qualquer decisão, a encarar suas responsabilidades diárias, sem antes buscar o auxílio divino, sem antes buscar a orientação de Deus, sem antes buscar sabedoria, sem antes buscar a aprovação de Deus. E olha que era um homem que tinha pouco conhecimento de Deus. Agora, uma coisa interessante, ele era um homem rico. Para os judeus, Cornélio era considerado como um gentil imundo. Ele não frequentava a igreja judaica, o templo judaico, porque se ele entrasse, ele era condenado à morte. Vocês sabem que nos tempos bíblicos, gentios não podiam entrar no templo.
Eles não podiam. O prosélito, que era um judeu convertido ao cristianismo, na verdade ele era um gentio, mas convertido ao judaísmo, perdão. Melhor dizendo, um gentio convertido ao judaísmo, que chamava prosélito. Eles poderiam ficar nos muros ali do templo, mas não poderiam entrar, porque eram sentenciados à morte. Esse homem não podia entrar no templo, mas ao que diz aqui a palavra de Deus, né? Ele, mesmo com pouco conhecimento, era temente a Deus, mas para os judeus era como se fosse um gentio imundo. E aqui eu quero destacar esse ministério em favor dos ricos, usando aqui o exemplo de Cornélio. O que o capítulo 14 nos mostra é o seguinte, que todos aqueles que têm uma condição favorável, que têm um cargo de alta, sabe, de alta confiança, os governantes, né? As pessoas de uma classe social muito elevada, os ricos, eles precisam também conhecer a Deus, assim como Cornélio conheceu. Eles precisam. Nós precisamos orar pelos nossos governantes. É verdade que, às vezes, a gente, já cansado de tanta corrupção, alguns acabam criticando os governantes, a gente, às vezes, esquece que são seres humanos, né, que são pessoas carentes da transformação do Espírito Santo, também da salvação, e, às vezes, olhamos como se fossem pessoas que não precisassem, sabe, da manutenção espiritual, mas precisam. Olha o que diz aqui a página 226. Muitos consideram essa classe, a classe rica, né, caso perdido. Alguns olham para a classe rica, é um caso perdido, porque a Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Agora, a gente tem que entender aquele contexto. Quando Cristo fala que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico se salvar, o contexto ali é outro. Não é dizendo que um rico não vai se salvar, é impossível que você seja salvo, não. Só um outro momento para a gente explicar o que significa ali o camelo e o fundo da agulha, de acordo com a cultura judaica. Então, muitos olham para eles e acham que é um caso perdido. E aí não levam o que eles tanto precisam, que é a vida futura, que é a eternidade, né? Que são planos maiores que Deus tem para cada um de nós. Milhares, agora olha aqui embaixo essa citação, milhares de ricos têm baixado o túmulo, irmãos, isso eu até grifei porque me chamou muita atenção, têm baixado o túmulo inadvertidos, ou seja, têm sido sepultados, têm morrido sem terem ao menos recebido uma palavra que traga, quem sabe, uma reflexão à salvação, têm descido os túmulos sem serem avisados de que há uma vida futura a ganhar e a se viver, têm descido o túmulo sem saberem que existe um juízo iminente, onde todos nós, tanto ricos como pobres, como bonitos e feios, altos e baixos, iremos nos apresentar diante de Deus, diante desse tribunal, para prestarmos contas do que fizemos por meio do corpo. Alguns desceram à sepultura, sim. Isso é triste, né? Outra coisa, as riquezas e as honras mundanas não satisfazem a alma. A gente pensa que sim, mas não satisfazem, não. Às vezes a gente olha para uma pessoa que tem muito dinheiro e a gente pensa assim, ele tem tudo, ele é feliz, né? Que posição privilegiada, que pessoa sortuda, né? Abençoado, olha o quanto que tem, não tem, sente falta de nada. Aí onde a Bíblia diz que a gente não deve sentir inveja dos ímpios, é nesse sentido, porque eles têm tudo que o dinheiro pode comprar, como Salomão disse, tive tudo que o dinheiro podia comprar, bens, confortos, mas no final das contas, isso nunca satisfez a alma humana, nunca preencheu o coração do homem. Todo ser humano tem um grande vazio no coração, tem um buraco que falta ser encaixado. E a única peça que se encaixa nesse quebra-cabeça humano, o que se encaixa nesse quebra-cabeça do nosso coraçãozinho, é o nosso Deus, porque ele é infinito. E o vazio que está ali é do tamanho do infinito. Muitos ricos, diz aqui o texto, eles procuram por alguma esperança espiritual que venha trazer um sentido, um verdadeiro sentido para a sua vida. E agora eu achei interessante que fala aqui, ó, embaixo, diz aqui, e eles sentem necessidade de algo que eles não possuem. Irmãos, a gente olha para esses grandes homens da televisão, ricos, empresários, aparentemente esses homens têm tudo que querem, mas eles almejam algo que eles não possuem.
E vocês sabem que a vida eterna, a satisfação de ter Deus conosco, o preenchimento do nosso coração pelo Espírito Santo, é algo que o dinheiro não pode comprar. Lembra de Simão o mágico que pediu para Paulo, para Pedro, eu posso comprar em grande soma de dinheiro esse poder que você tem. E Pedro disse o que para ele? Olha, você afaste de mim e vá para bem distante, porque o reino de Deus, o que é espiritual, não se compra com dinheiro. Mas o que é que a Bíblia diz aqui? A Bíblia não condena ninguém por ser rico, de jeito nenhum. Ser rico é bênção, desde que se alcance dinheiro, né, de forma honesta. Agora, uma coisa interessante, não é o dinheiro, né? Não é o dinheiro que é mal em si. A gente tem que entender isso. Outro dia eu vi um líder que eu não imaginaria, ele enfatizou mesmo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Repito, o dinheiro não é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É o amor do dinheiro. Dinheiro no bolso é bênção. Maldição é quando esse dinheiro está no coração. E aí a gente se apega a ele, mata por ele, sabe, faz coisas terríveis por ele, pisa nos princípios por ele, se submete a coisas terríveis em favor dele. Mas o dinheiro em si não é mal. O que é ruim é quando damos uma atenção ou amamos o dinheiro de forma que não de forma demasiada, né? Na verdade, não devemos amar o dinheiro apenas usá-lo para bens, né, para fazer o bem, ou então para auxiliar a nós e aos outros. A senhora White diz, eu não coloquei aqui na citação, que Deus tem dado a homens e mulheres a capacidade, a condição de adquirir dinheiro para que eles possam, com este dinheiro em mãos, sendo convertidos ao Senhor, ajudar tanto a si mesmo como os outros, como o mundo, e também contribuir com a pregação do Evangelho. Esse é o sentido, né? Agora, veja só, muitos supõem que, vamos aqui, indo já para a parte final, vamos aqui para a segunda parte para a gente finalizar. Vamos ver o que acontece, qual é a estratégia, como devemos nos aproximar das pessoas que a gente considera que são ricas e que são inacessíveis, ou que tem uma cultura muito elevada e que talvez eu não tenha condição de conversar com essa pessoa porque ela é muito culta, porque ela tem, sabe, não dá muita atenção para o que a Bíblia diz, porque lê muitos livros filosóficos e tal. Então, olha só o que é que diz aqui a palavra de Deus. Muitos supõem que para se aproximar das classes mais altas é preciso adotar uma maneira de vida e um método de trabalho que se harmonize com seus fatidiosos gostos, né? Tem gente que pensa assim, ó, para que eu me aproxime de uma pessoa muito culta e rica e ela entenda ou aceite o que eu tenho a dizer, eu tenho que me parecer com ela, me vestir como ela se veste, me aparentar como ela se aparenta, né? Ter um estilo de vida parecido com o dela, ter um carro, quem sabe, parecido com o dela, ter uma casa bonita que ela olha assim e fala, não, eu vou dar atenção a essa pessoa porque ela, de fato, está dentro da minha realidade, do meu contexto social. Não, queridos, não é isso. Olha o que a senhora White diz aqui, eu coloquei até de vermelho aqui, grifei bem. Isso é um erro. Isto é um erro. Ela diz, não são roupas caras, não são uma forma de falar. Tem gente que até procura falar, quando está diante de alguém assim muito culto, que quer passar a palavra de Deus, procura falar de uma forma assim, a tentar impressionar a pessoa, mudando o vocabulário. Não, 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 não. A gente pensa que tem que ser assim para poder ter credibilidade das pessoas que a gente quer levar a palavra, que a gente entende que são ricas ou quem sabe que tem uma cultura maior do que a nossa. Mas olha o que a senhora White diz aqui, o caminho dos métodos do mundo não é o caminho de Deus para alcançar as classes mais elevadas. Não é. O que, na verdade, os tocará é uma apresentação do Evangelho de Cristo feito no modo coerente e isento de egoísmo. O que o médico quer ver em você, porventura você conheça algum médico, ou quem sabe alguém que tem um cargo de alta posição na sociedade, não é que se você é uma pessoa culta, se você é uma pessoa que se parece um pouco com o estilo de vida dele, não. O que ele quer ver em você e em mim, quando nos aproximarmos deles para falar do amor de Deus, é se de fato Jesus está em nós. Que eles querem ver isso.
Porque ele entende da medicina, o outro entende da advocacia, o outro entende da engenharia, mas nós temos que ser especialistas na oração, na comunhão, porque cada um na sua área. O médico, ele é especialista na saúde, o atleta no esporte, o professor na educação, e nós cristãos temos que ser especialistas na oração e termos comunhão com Deus, para, ao nos aproximarmos dessas pessoas, elas vejam em nós Jesus e sintam-se atraídas por Jesus. E aqui eu quero ir para a parte final, mostrando para vocês essa cena aqui. Eu creio que vocês devam já ter ideia assim, do que essa ilustração aqui quer nos mostrar. Paulo, quando foi para Atenas, vocês lembram muito bem da história lá em Atos capítulo 17. Lá em Atos capítulo 17, nos mostra quando Paulo foi a Atenas, ele foi lá no Areópago. O Areópago era um local onde os grandes filósofos, eles discutiam, onde eles debatiam sobre filosofia, sobre religião, sobre a vida. Eles estudavam de tudo, né? Ali era o berço do academicismo. Atenas, na época, era conhecida como a cidade intelectual do mundo, onde Sócrates, Platão, onde muitos filósofos, né, estiveram por ali e fizeram alunos. E Paulo foi lá. Olha só que coisa interessante. Paulo foi lá pregar o evangelho. Isso aqui me chamou a atenção e eu quero também trazer para cada um de nós aqui. Quando Paulo chegou no Areópago, e ali ele começou a falar dos deuses, né? Vocês sabem muito bem a história, não precisa contar com detalhes. Ele viu ali vários altares de deuses, né? E de repente tinha lá um altar, o altar ao Deus desconhecido. E Paulo foi com a missão de pregar para os intelectuais, para os ricos, para os das classes altas. E ele era um homem muito culto, como nós sabemos da história, era advogado, era um camarada polido, falava várias línguas. Quando ele chegou lá, a senhora White disse que Paulo, quando se defrontou com esses filósofos, sabe o que foi que Paulo fez? Ele começou a enfrentar o evangelho da forma como o pessoal aí refutava os seus debatedores. Diz ela, olha o que a senhora White diz. Paulo enfrentou a lógica com a lógica, a ciência com a ciência, a filosofia com a filosofia. De tal forma, preste atenção, de tal forma, ela diz que os seus ouvintes, que os seus refutadores, né, que estavam ali refutando, argumentando, ficaram calados, não tiveram palavras para refutar, para argumentar contra Paulo, ficaram atônitos e emudecidos. Ela diz, ficaram mudos, eles não tinham palavras para refutar a Paulo, para combater, contrapor o que Paulo estava falando, eles não tinham palavras. Mas ela diz, mas no entanto, Paulo teve pouco fruto do seu esforço, entendeu? Paulo teve pouco fruto do seu esforço. Poucas pessoas, diz a senhora White no capítulo 204, depois você pode ler com carinho, poucas pessoas, diz ela, se renderam ao evangelho, se converteram, poucas, porque Paulo usou um método completamente humano. Quando ele chegou em Atenas, humano, ele refutou, ele enfrentou a filosofia com filosofia, ele enfrentou a ciência com ciência, a lógica com lógica. Depois, diz a senhora White, depois Paulo mudou a sua maneira de trabalhar. Ele entendeu que para ter êxito diante de pessoas tanto ricas ou cultas, ou quem sabe pessoas que não dão muita atenção à Bíblia, você simplesmente deve apresentar o evangelho na sua simplicidade. Você deve apresentar Jesus como salvador dos pecadores de maneira simples, como simples é o evangelho. Simplesmente assim. E quando Paulo começou a fazer isto, os resultados mudaram. Pessoas começaram a se converter. E é isso que nós devemos fazer. Apresentar o evangelho como ele é, simples. O que as pessoas querem ver em nós não é se nós somos falantes, ou se nós conhecemos muito, ou se nós pregamos bem, ou se nós conhecemos a Bíblia de capa a capa, ou se é isso e aquilo, ou se nós respondemos todas as perguntas. Isso é vaidade. Isso às vezes nos afasta de Deus e das pessoas. O que as pessoas querem ver em nós é o quanto nós temos intimidade com Deus, é Cristo em nós, é claro. É claro que nós temos que estudar a Bíblia mesmo.
fazer da palavra de Deus o nosso alimento diário, ler bons livros, sabe? Mas tudo isso para o crescimento espiritual, não apenas para o crescimento intelectual. Porque se a gente dá uma ênfase só no crescimento intelectual, de conhecimento, de saber, de cultura, vai chegar um momento que o nosso discurso vai ser um discurso filosófico, um discurso, uma eloquência morta, vazia. E Paulo não teve sucesso em Atenas quando ele foi pela primeira vez no Areópago. Só uns 2 ou 3, você sabe da história que ali 3 ou 2 pessoas acompanharam Paulo, né? Um casal e mais uma moça. Muitos mais dos que estavam ali poderiam ser convertidos, mas Paulo mudou a sua forma de trabalhar. Meus amigos, que Deus nos ajude, nos abençoe, e que a nossa forma de pregar o Evangelho seja a forma mais simples que há no Evangelho, como Cristo pregava. E outra coisa, vamos trabalhar em favor também do ministério dos ricos. Quando eu digo dos ricos, para nós, de repente, aqueles que estão próximos a nós, que têm uma condiçãozinha melhor, a gente já vê como rico, né? E às vezes a gente sempre tem a dificuldade de nos aproximarmos deles. E é verdade. A senhora White coloca aqui neste capítulo que eles são de difícil acesso, mas são acessíveis, embora sejam difíceis de acesso, mas são acessíveis. E ela diz, olha, somente homens e mulheres de oração e perseverantes na salvação de outros é que podem desenvolver esse ministério. Não é qualquer pessoa, porque a gente começa a dar um estudo para uma pessoa assim, aí de repente não percebe muito interesse e acaba desistindo. Ela diz, nós precisamos ser perseverantes em relação àqueles que nós queremos alcançar para o reino dos céus. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça e nos conduza a esse ministério tão necessário. Tivemos uma música final e depois o pastor fará a oração. Amém. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal. Está nossa esperança, concede o teu poder. Estamos tão cansados para poder nos dar poder. Revive o nosso coração, poder nos dar poder. O teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Oremos. Obrigado, Senhor, por nos deixar orientações poderosas da Tua palavra, de como melhor Te servir e também alcançar outras pessoas para o Teu reino.
Que o Senhor, nesta manhã, continue nos abençoando e nos batize, meu Pai, com o teu Santo Espírito, para termos poder dos céus, para influenciarmos pessoas para o teu reino. Nós entendemos que esta é uma missão que sozinhos será impossível de alcançarmos sucesso, êxito, mas nós queremos muito, Deus, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos oriente o que melhor fazermos, como agirmos. Por favor, ó Deus, nós precisamos muito do auxílio e do batismo do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho com mais coragem, com mais ousadia e fazermos aquilo que o Senhor espera que façamos, porque assim o Senhor tem nos confiado uma missão muito importante, muito privilegiada de fazermos. Pai querido, seja com cada irmão aqui presente neste culto de oração, de busca pelo Espírito Santo, seja com cada família, tu os conheces e sabes da necessidade e do desejo e daquilo que cada um carrega no coração. Tu sabes, meu Deus, que cada um de nós aqui, sem exceção, tem algo ali no coração que almeja muito que seja resolvido, o problema que seja resolvido, quem sabe uma situação que seja melhorada. Por favor, meu Pai, contempla cada coração, cada necessidade e age de acordo com a tua vontade e o teu poder. Mas, acima de tudo, o que nós mais precisamos nestes últimos dias é que o Senhor permaneça em nosso coração, é que o teu Santo Espírito seja o nosso condutor na nossa vida diária. Nós oramos confiantes no teu poder e também colocando aqui diante de ti as pessoas que têm uma condição melhor e que às vezes fazem do dinheiro que têm o seu Deus, o seu objeto de adoração e se sentem vazias, buscam aquilo que não possuem porque o dinheiro não consegue lhe dar tudo o que eles querem e não consegue também preencher o vazio da alma. Que o Senhor nos conduza a essas pessoas e também trabalhe no coração delas para que elas sejam receptivas à tua palavra. Permaneça conosco, nos dê um dia de muitas atividades espirituais e de muita comunhão com o Senhor também. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Amém, pastor. Obrigado. Mensagem maravilhosa. Deus abençoe. Amém. Até o nosso próximo encontro. Um abraço para todos. Outro. Deus abençoe. Bom dia para todos. Tchau. Bom dia, tchau. Bom dia, meu pastor. Um abraço. Bom dia a todos. Deus abençoe, viu? Sinta aí o meu abraço a todos.